Deixamos para trás a pressa das grandes rodovias. Agora é a natureza que dita o ritmo. Atenção, radar fixo, velocidade 80. A estrada do mar nos acolhe com sombra e harmonia. Enquanto os traçados revelam a poesia de ir e o encanto de seguir, a estrada não para. Vem conosco, afinal, o caminho já respira e a viagem não espera. Bem-vindo a mais um passeio pelos encantos do Rio Grande do Sul. Estamos em Osório, deixando para trás a Freeway, uma das rodovias mais icônicas do Norte Gaúcho. A partir de agora, tomamos novos caminhos. Osório é um dos municípios mais antigos do litoral, fundado ainda no século XIX. Antes conhecida como Conceição do Arroio, a cidade passou a homenagear o Marechal Osório, herói da Guerra do Paraguai. Nos aproximamos de um dos trechos mais aguardados da jornada. A partir daqui, o cenário se renova. Viajaremos pela famosa Estrada do Mar, que nos conduzirá por paisagens inéditas à beira da costa atlântica. Entre curvas e memórias, seguimos contando as histórias de um estado que pulsa entre o campo e o mar. Seguir adiante, encontraremos Tramandaí. No horizonte, os aerogeradores do Parque Eólico de Osório desenham um contraste belo e simbólico entre a natureza e a tecnologia. É um dos maiores parques eólicos da América Latina, um marco na inovação energética no sul do Brasil. Mais adiante, a Estrada do Mar se insinuará em direção ao Atlântico. O mar não estará visível para nós, mas se fará presente no cheiro da maresia, na arquitetura das casas de veraneio que começarão a surgir nos inúmeros condomínios fechados que serpenteiam essa região. Nosso destino final nessa rota será Torres, no extremo norte do litoral gaúcho. Queremos cruzar a ponte sobre o rio Mampituba, já no solo catarinense, mas não pela movimentada BR-101, onde já registramos muitos conteúdos.
Dessa vez, a travessia pela divisa dos estados será diferente, um percurso urbano entre Torres e Passo de Torres. Mas hoje não vamos tão longe. Para que o vídeo, que ao todo cobre quase 200 quilômetros, não se estenda por muitas horas, vamos percorrer pouco mais de 30 quilômetros até Xangri-Lá. Essa viagem dá continuidade à rota iniciada nos episódios anteriores, que demonstramos no mapa, onde partimos de Cachoeirinha, seguimos pela RS 118 até a Freeway em Gravataí e cruzamos através dela cidades como Glorinha, Santo Antônio da Patrulha e Osório. Nesse trecho da Freeway, fomos acompanhados pela belíssima Lagoa dos Barros, uma imensa lâmina d'água que se estende por Osório, Capivari do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Em alguns pontos da rodovia, seus reflexos se misturam às torres do parque eólico. Essa paisagem emblemática está registrada em detalhes no episódio anterior. Agora nos aproximamos de um momento simbólico, deixar para trás como doces lembranças tudo que vivemos nesses cantos tão especiais do nosso estado irmão, o Rio Grande do Sul. Partimos com o coração apertado de saudade, mas também preenchido de gratidão, tocados pelas paisagens e encontros que agora fazem parte de quem somos. Ao mesmo tempo, há um conforto silencioso em saber que voltaremos para casa, pois é no descanso do lar que nascem os próximos sonhos e novos caminhos começam a se desenhar. Se essa é a sua primeira jornada conosco, seja muito bem-vindo. Nós somos Denise e Brito e é com o coração aberto que dividimos com você a nossa paixão por explorar o sul do Brasil. Aqui, cada paisagem tem alma e cada trajeto é compartilhado com autenticidade, sem vínculos comerciais, apenas com o desejo sincero de proporcionar uma experiência real e inspiradora por este sul encantador do nosso Brasil. Se você já faz parte dessa estrada conosco, receba a nossa gratidão. É sempre uma alegria saber que seguimos acompanhados por quem valoriza cada detalhe do caminho. E aproveito para te convidar a acompanhar essa expedição que começou em nossa casa, em Indaial, no Vale Europeu Catarinense. Cruzamos serras, cidades históricas e paisagens deslumbrantes até Porto Alegre. E a jornada continua. O link da playlist completa está na descrição. É só clicar e seguir com a gente. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Neste momento passamos por uma região mais movimentada, o bairro Várzea do Padre. O nome homenageia o padre Manuel Paz Fernandes, assassinado durante a Revolução Federalista em 1893. Hoje é uma comunidade tranquila, marcada pela religiosidade e pela presença da comunidade Bom Jesus, vinculada à paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, que vimos logo atrás. A área combina história, fé e qualidade de vida, refletida ao alto índice de desenvolvimento humano municipal de Osório.
A Estrada do Mar não é apenas uma alternativa à BR-101. Criada na década de 1990 para desafogar o trânsito, logo se tornou a preferida de quem valoriza o trajeto tanto quanto o destino. É uma experiência sensorial, simples, mas repleta de beleza. Atenção, radar fixo, velocidade 80.
Às margens da rodovia, a risicultura desenha a paisagem. Nas planícies de Osório, o arroz cresce embalado pela brisa e regado por águas generosas. Cultivar arroz aqui é mais que agricultura, é herança, arte silenciosa moldada pelo ritmo da natureza. Osório também é terra de águas calmas. São 23 lagoas e lagos que formam um dos sistemas lacustres mais ricos do litoral gaúcho. A mais imponente é a Lagoa dos Barros, que margeamos pela Freeway. Imensa, silenciosa, parece tocar o infinito, mas ela não está sozinha. Há também a Lagoa Pequena, do Marcelino, do Horácio, do Palmital e tantas outras, menores no nome, mas grandiosas em beleza e importância. Essas águas formam um ecossistema vital, abrigo de aves migratórias, espaço para pesca artesanal e fonte de vida. Para quem passa, são como respiros na paisagem, serenas e margeadas por árvores e reflexos. Em dias de céu limpo, o pôr do sol sobre essas lagoas é um espetáculo silencioso, uma aquarela de tons dourados e nostálgicos. Mais que pontos no mapa, essas lagoas são espelhos da alma do lugar. Refletem o céu e o modo de vida simples, integrado com a natureza que ainda pulsa por aqui. À nossa direita, mesmo sem avistá-la da estrada, está a Atlântida Sul, uma joia litorânea de Osório. Com perfil familiar e tranquilo, é bem diferente das praias mais agitadas. Suas ruas retas e planas cortam entre casas de veraneio e pousadas discretas. Durante o verão, recebe moradores da região metropolitana de Porto Alegre em busca de sossego. Fora da temporada, transforma-se num refúgio silencioso, ideal para reencontros com o mar. Criada na década de 1970, Atlântida Sul foi planejada como uma alternativa mais organizada ao turismo da região. Suas ruas largas, boa infraestrutura e harmonia com a natureza traduzem essa proposta.
Deixamos Osório e chegamos a uma cidade que seu próprio nome soa como promessa de um paraíso possível, onde o tempo desacelera e o mar encontra a cidade em perfeita harmonia. Esta é Xangri-Lá, inspirada na mítica cidade tibetana descrita no romance Horizonte Perdido, de James Hilton. Xangri-Lá significa um lugar ideal, sereno, isolado do caos, um refúgio de paz e felicidade. E talvez por isso esse pedaço do litoral gaúcho tenha herdado tão bem o nome. Aqui tudo parece convidar ao descanso da alma. Estamos chegando a um dos destinos mais icônicos do litoral norte do Rio Grande do Sul. A cidade nasceu do desmembramento de Capão da Canoa e desde 1992 traça sua própria identidade, mais discreta, mais organizada, mais voltada à contemplação. Atlântida, Rainha do Mar, Maristela, Marina, Arpoador, Noiva do Mar. Cada praia carrega uma personalidade própria, como se cada uma guardasse um jeito diferente de se entregar ao mar. Há espaço para o sossego e para o agito, para os encontros e para os silêncios. A presença dos grandes condomínios planejados, como o Las Dunas, o Riviera ou o Enseada, revela um veraneio sofisticado que une conforto e natureza. Durante o verão, Xangri-Lá ganha outra alma, vibrante, movimentada, viva. Suas praias urbanas recebem famílias que chegam em busca de descanso. Fora da temporada, Xangri-Lá se recolhe, torna-se refúgio, reduto de pescadores, de aposentados, de quem escolheu trocar a pressa da cidade grande pela leveza das manhãs junto ao mar. Nesse trecho da Estrada do Mar, Xangri-Lá é mais do que um destino, é um estado de espírito. É a certeza de que o litoral gaúcho ainda guarda segredos de beleza e simplicidade, mesmo em meio à urbanização.
Desvendar essa e outras histórias é o que nos espera no próximo episódio da nossa jornada. Deixamos para trás a grandiosidade da Freeway e entramos nos caminhos suaves da Estrada do Mar, onde a natureza dita o ritmo e o litoral se insinua a cada curva. Passamos por Osório, cidade que equilibra história, inovação e paisagens encantadoras, das lagoas serenas às turbinas que dançam com o vento. Conhecemos a risicultura, as praias familiares e vimos como o campo e o mar convivem em harmonia. Ao fundo, sempre presente, o Atlântico nos acompanhou como um velho amigo, invisível aos olhos, mas sentido na pele e no ar. Agora seguimos em frente rumo a Capão da Canoa, onde a Estrada do Mar se encontra com a Rota do Sol, na altura da praia de Curumim. Esse entroncamento é uma referência geográfica importante para quem transita entre a serra e o litoral. Vamos conhecer de perto a junção dessas duas rodovias icônicas do Rio Grande do Sul. Já mostramos essa conexão em outras viagens no formato de mapa, mas agora será um prazer te apresentar este ponto in loco, com todos os seus detalhes. Está demais essa viagem, não é mesmo? Por isso te convido a seguir conosco, conhecendo e se apaixonando por este belo e encantador sul do Brasil. Afinal, a estrada continua e se você vem com a gente, já sabe, o melhor da viagem nunca é só o destino, é o caminho. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.